Gente, passando aqui para fazer uma live bem rapidinha de surpresa para você. Essa semana a gente vai passando as tarefas e a gente vai fazendo algumas reflexões. E eu estava aqui, falei, vou falar um pouquinho sobre alguns pilares que são importantes para que os departamentos e as empresas sejam altamente eficientes, para que as suas performances sejam boas. E a gente trabalha sempre, e a gente ouve muitas pessoas, né? Isso não é uma particularidade minha. A gente ouve muitas pessoas falando sobre um tripé, e é sobre esse tripé que eu quero falar essa noite. É um tripé que a gente trata como pessoas, processos e tecnologias. Oi, Dani, boa noite. E nesse tripé, quando a gente faz essa conexão, né, desses três requisitos ou características de análise que faz uma empresa ou um departamento estar com uma performance boa, porque é uma soma de coisas que estão envolvidas nesse departamento que controla ou que consolida essas três coisas. Então vamos falar sobre o primeiro ponto do tripé, né? Vamos falar sobre pessoas. Quando a gente fala de organização nas empresas, de um departamento que é eficiente, departamento que entrega no prazo, que não vive administrando conflito, que é respeitado, que tem uma boa visão interna. Quando a gente olha para isso, a gente vê que por trás existem pessoas que estão fazendo um bom trabalho. Então, quando a gente fala do primeiro ponto, ou seja, do tripé, pessoas, a gente está falando sobre aqueles que executam, aqueles que pensam, aqueles que planejam, aqueles que estão diretamente à frente de tudo que está acontecendo. Então percebam que há uma questão que está muito antes da pessoa. É o aspecto da consciência. Então, quando você trabalha a questão da consciência de quem você é, deixa eu beber uma aguinha aqui. Quando você trabalha a consciência de quem você é, do que você quer para a sua vida, do que você espera para o seu futuro, para a sua carreira, então a gente tem uma consciência que é bem diferente daquele que vai para uma empresa, daquele que senta na sua área de trabalho e daquele que, a partir do momento que ele sentou ali, que ele está executando a sua tarefa, ele não tem nenhuma perspectiva de carreira, plano de vida, plano de desenvolvimento. Então, quando a gente fala de pessoas, a gente fala de uma consciência que vem antes. E por que alguns não aceitam estar num ambiente desorganizado, um ambiente nocivo? Por que alguns não aceitam e outros aceitam? Porque alguns conheceram ou ativaram na sua consciência que eles merecem uma coisa melhor, um lugar melhor, ter um processo melhor, ter uma vida mais saudável. Então eles estão atentos a isso. Outras pessoas, né, falando do pilar pessoas, não se preocupam com isso. Então para ele ou para ela é muito tranquilo estar num ambiente onde existem muitos conflitos, estar num ambiente onde tudo é muito difícil. E nesse sentido, as pessoas precisam estar desenvolvendo os seus processos, meio que cada um dentro da sua individualidade, dentro do seu individualismo, dentro da sua capacidade de percepção do ambiente, das atividades, das tarefas.
Então, olhando para isso, percebam, quando a gente fala sobre o tripé pessoas, processos e tecnologia, a gente está falando de uma consciência instalada de o desejo de algo que seja muito, muito melhor para a nossa vida. Então vejam, temos o tripé pessoas. E as pessoas, elas executam atividades. As pessoas, elas executam, realizam determinados processos, ações. Pessoas se relacionam. Então vejam, pessoas... Oi, Bianca, boa noite. Pessoas se relacionam. Então, quando a gente olha esse tripé de pessoas, processos e tecnologia, a gente está falando, mais uma vez, de uma consciência. Se você não tem essa consciência, você precisa despertar. Porque não existe, num ambiente de alta performance, não existe só pessoas. Tem que ter processo e tem que ter tecnologia. É desse tripé que eu quero falar essa noite. Porque se tem só pessoas com boa vontade, com boa intenção, mas o ambiente não tem estrutura de processo e nem de tecnologia, vai ser só pessoas com uma boa intenção. Vai ser só gente tentando fazer o seu melhor. Mas tem por trás desse cenário todo uma carência ou de processo ou de tecnologia. Então, vamos juntar essas três pontas. Vamos juntar essas três pontas. Vamos falar de pessoas que têm uma consciência desenvolvida para uma performance melhor, para eficiência. Eu quero ser um profissional melhor, eu quero ter uma carreira melhor, eu quero alcançar cargos mais elevados, eu quero estar atualizado, eu quero me desenvolver. Isso é consciência, isso é pessoas. A partir desse momento, você entra então no aspecto do segundo pilar. E o segundo pilar é processo. Então você já tem uma percepção, uma consciência, e agora você precisa organizar essa consciência que você construiu. Como é que eu faço a minha performance ser melhor? De que forma eu faço a minha consciência tornar isso um profissional melhor? Eu já tenho uma consciência que eu quero ser alguém melhor, que eu quero me desenvolver, que eu quero ser promovido, que eu quero ter uma posição melhor na sociedade, dentro da minha empresa, dentro da minha família. Eu quero alcançar um lugar melhor. Já está desenvolvido isso. Agora, como é que você faz isso? Você precisa começar pelo teu ambiente. E aí o teu ambiente precisa de processo. E aí o teu ambiente precisa de organização. E aí o teu ambiente vai precisar de estrutura. O teu ambiente vai precisar de competências que você não está habituado a desenvolver. E essas competências que você não consegue desenvolver, você precisa ir atrás delas. Então, quando a gente fala de desenvolver uma consciência no pilar pessoa e colocar em prática no pilar processo, você tem que sair de uma zona de conforto. Você precisa se desenvolver para uma competência que você não tem, para uma capacidade que você não tem. E isso não tem nenhum problema, que nós todos não somos prontos, não estamos prontos. Nós estamos num processo de aprendizado constante. Nós estamos sendo moldados, quer num desenvolvimento de crescimento, quer parados, porque até parado você está sendo moldado. Você está sendo moldado para ficar atrofiado num campo em que dali você não passa. Então eu falo muito, quem me acompanha aqui, eu falo muito de processos.
E por que eu falo muito de processos? Porque existem muitas pessoas com a consciência definida, que quer ser alguém, que quer se desenvolver, que quer ter uma área organizada, com alta performance, mas ela não se desenvolve em processo. Ela não se esforça em processo. E isso não é fácil, não é comum, não é simples, mas também não é algo impossível. A formação da área de RH como um todo, envolvendo o DP, ela não é uma formação que traz aspectos para desenvolver alguém em processos. Normalmente é uma área de qualidade, uma área de produção, é uma área que tem mais dentro de engenharias. Quando você quando você traz isso para a área de RH, muda totalmente a tua visão. Muda totalmente a tua capacidade de entrega, a tua capacidade de performance. Por quê? Porque, em geral, RH não conhece processos. Digo em organização de processos, tá, gente? Só para separar uma coisa da outra. RH, as pessoas se desenvolvem, as pessoas vão buscar ter o melhor mecanismo de recrutamento e seleção, ter o melhor modelo de gestão de desempenho, de metas, cargos e salários, ela vai ter isso tudo, está tudo ali. Agora, a metodologia de como estruturar as melhores formas de você colocar tudo isso em prática, você vai encontrar pouca gente nessa direção. Eu tenho mais de 25 anos no ecossistema DPRH, com vivência em outsourcing, ou seja, eu lido com DPs e RHs de inúmeras empresas, principalmente de médio e grande porte. E você vai falar assim, que aquela empresa grande tem processo. Ela não tem. Empresas grandes, de nome, não tem. E isso assusta. Por isso eu trago para vocês, né, sempre aqui, e o treinamento que a gente tem, que a gente oferece aqui, ele tem uma característica para entregar para você algo que não tem no mercado. Você vai procurar, você não vai achar. Especialização em mapeamento de processo para DP e para RH. Não vai. Agora, quando você tem isso, quando você coloca isso como um objetivo para você se desenvolver, para você construir metodologias de proteção, para que a tua área esteja protegida, para que a tua área esteja resguardada dos teus clientes e fornecedores. Porque DP e RH vive nessa loucura. Não é isso? É informação que sai de tudo que é lado, para tudo que é lado. Do RH para o DP, do DP para o financeiro, do financeiro para a contabilidade, da contabilidade para o mundo, do DP para os órgãos governamentais. Você tem ali uma loucura. É uma loucura que está ali. Agora, se você não põe ordem nisso, um gestor que vai pedir uma vaga para você em cima da hora, aí você aceita. Você passando uma informação de admissão para o DP, o RH passando para o DP uma informação em cima da hora. O DP contratando sem ter o mínimo de estrutura para fazer aquela admissão, com o documento faltando. Então você vai traçando essas loucuras, que eu conheço muito bem, que eu vivo nisso há muito tempo. Você fala assim, para onde é que eu vou chegar? Qual a performance que eu vou entregar e ter daqui a 1 ano, a 2 anos? Eu vou ficar aqui administrando um monte de conflitos, tentando apagar fogo, apagar incêndio o tempo todo. E isso, gente, é importante a nossa reflexão, porque está lá atrás. Ok? Pilar 1. Pessoas. Consciência. Tem que ter consciência do que você quer ser, para onde você quer ir, quem você deseja se tornar, o que você quer alcançar. Então, olha para tudo isso e veja se o ambiente de processos que você está trabalhando, se esses ambientes estão favoráveis para você ir para esse lugar que você desejou. Alex, eu não desejei nada, não pensei em nada, eu estou aqui trabalhando e é um alvoroço, aqui é uma loucura,
mas eu estou aqui. Então para. Para e reflita se isso vai te fazer bem. Se daqui a algum tempo você não vai estar doente, com doenças emocionais, hipertensa, com diabetes, com essas coisas que estão atacando aí as nossas mentes. Porque trabalhar num ambiente sem processo é trabalhar num ambiente que adoece. E eu lido com muitas pessoas aqui, tá? Eu recebo muitos depoimentos, muitas pessoas me procuram dizendo que estão com dificuldades, que taquicardia o tempo todo, período de fechamento é uma loucura. Isso é um problema. E eu pergunto para elas, é isso que você quer para você? Ah, não é isso. E o que você está fazendo para sair daí? Você vai ficar aceitando o que estão oferecendo para você até quando? Então vejam, novamente a gente sai do processo e volta para pessoas. Consciência. Nível de permissão. O que você permite que coloquem na sua mesa? Nas atividades que você executa. As coisas que você aceita. O tanto de atividades que colocam, que sobrecarregam você. O quanto que isso pode te adoecer ali na frente? Me diga. Então, quando a gente passa do pilar pessoas e vai para o pilar processos, você vai ver que há uma carência enorme de processos. Que cada um faz do jeito que quiser, cada um escreve de uma forma, cada um usa o formulário que quer, cada um manda a informação do jeito que quer, um manda por e-mail, outro manda no papel, outro manda numa planilha. Cada um manda de um jeito. E a gente, tá lá, seja no DP, seja no RH, recebendo essa bagunça toda. Mas quando a gente põe processo, a gente põe limite. Olha, desse jeito eu não recebo mais. A partir de agora a gente vai mudar o nosso mecanismo de recebimento de informações. Ela só pode chegar desse jeito. Comunica toda a direção, todas as áreas envolvidas, todas as pessoas que estão naquela relação de ecossistema daquele processo. E diga para a gente, se vocês não fizerem isso, eu vou embora. Porque se eu não for embora, eu vou adoecer. Percebam que quando a gente começa a se posicionar, a gente começa a ser visto. Pode ser até mal visto. Porque você não aceita mais a bagunça. Mas você não aceitando a bagunça, existe um lugar para você que também não aceita a bagunça. Você não precisa estar nesse lugar, nesse ambiente, onde você só sofre pela tentativa de administrar algo que não está sob o seu controle. Então, pilar 1, pessoas, consciência, desejo do que você quer ser, onde você quer chegar, quais são os seus objetivos, que carreira que você quer construir. Pilar 2, processos, organize, ponha limite, defina responsáveis, tire as regras da cabeça das pessoas, ponha isso num papel, num fluxograma, num diagrama de processos, ponha isso num lugar que todo mundo saiba o que você quer receber, como você quer receber e quando você quer receber essa informação. Coloque isso de forma clara para as áreas e diga para elas, não aceito mais de outra forma. Não vou fazer mais desse jeito. Parece um pouco de intransigência. Parece um pouco de intransigência. Mas quando a gente se posiciona, quando a gente escolhe a forma com que a gente quer se relacionar, as pessoas precisam entender por que a gente está se comportando desse jeito. Porque, afinal de contas, quando acaba o expediente, quem fica até tarde não é essa outra área. Quem trabalha até tarde é o DP, é o RH. Quem não consegue tirar férias, 15 dias, você tem que sair uma semana, tem que sair 10 dias, na correria, porque você tem que voltar. Não é esse que foi embora.
É você. Esse que foi embora, que não quer mandar a informação para você da forma certa, ele vai embora no horário de expediente, ele tira 30 dias de férias. Mas o DP e o RH fica administrando esse negócio. Então, se você quer isso, se você quer também ter vida igual às demais áreas, eu te convido a mudar de postura, voltar para o pilar pessoa, consciência. Isso eu não quero mais para mim. Isso eu não aceito mais. Isso não faz bem para mim. Isso eu não quero mais. Volta no pilar pessoas. E aí você volta depois para o segundo pilar, processos. E o terceiro pilar? O terceiro pilar é tecnologia. O que une as pessoas aos processos é a tecnologia. E aí você está num ambiente que você já decidiu que você quer melhorar a sua carreira, seu desenvolvimento, seu crescimento. Aí você olha para a tecnologia dessa empresa. O que ela oferece? É uma máquina ruim, lenta, software barato, que não atende. É isso que a empresa está oferecendo? Respeitosamente, todas as empresas têm sua capacidade de fornecer equipamentos, fornecer uma condição melhor para o seu colaborador. E respeitosamente, se a empresa não tem cultura de investimento em tecnologia, ela vai repassar essa dor para você. Ok? Ah, mas a empresa não tem condições. Tudo bem. Tudo bem. A empresa não tem condições de oferecer um equipamento de qualidade, comprar um software que você não tem que fazer metade das atividades na mão, no Word, no Excel. Se ela não tem, você não é obrigado a estar lá. Mas se você decidiu ficar lá, saiba que a dor de uma fragilidade tecnológica vai cair sobre você. Por exemplo, você precisa fazer um contrato de trabalho. O software que você usa de folha de pagamento não emite contrato de trabalho, que eu acho uma aberração, mas ainda tem gente que tem. Pasmem, ainda tem isso. Então tem lá um software, você cadastra a pessoa. O software deveria fornecer um contrato de trabalho já em PDF para mandar lá para assinatura, e ele não dá. É uma fragilidade tecnológica. E aí? E aí você vai para o Word, apaga os dados do contratado anterior, digita tudo, troca horário, troca dados pessoais, endereço, troca salário, troca cargo, troca tudo. E aí você vai trocando dentro do Word, gente. Salvou, pronto. Agora eu vou imprimir o contrato de trabalho desse empregado. Fragilidade tecnológica. Isso não era para estar acontecendo. E aonde que a fragilidade tecnológica cai? Cai sobre o usuário, o profissional de DP e o profissional de RH. Ah, eu queria fazer uma pesquisa de clima. Aí você quer fazer uma pesquisa de clima, você não tem uma ferramenta para disparar um e-mail para as pessoas responderem ao questionário. Aí você vai fazer um questionário, uma planilha de Excel, você vai mandar ou um Word, vai mandar por e-mail para as pessoas responderem. As pessoas vão ficar com medo de serem identificadas e não vão responder, porque não tem uma ferramenta que resguarde o sigilo do respondente. Percebam que, à medida que você está num local que tem uma limitação tecnológica, o peso disso recai sobre você. Então a gente está falando aqui de um tripé: pessoas, processos e tecnologia. Se não juntar isso com uma
consistência, essa empresa vai ter sérios problemas e os seus colaboradores também. E lógico, falo aqui para um público de DP e RH, é possível que tenham outras pessoas de outras áreas, e se você está num ambiente como esse, o que te espera aí na frente? Para você pensar. Então eu preparei essa live surpresa. É uma live surpresa para a gente falar sobre questões que envolvem o nosso destino. Que direção que a gente está tomando? Para onde é que a gente está indo? Se a gente não tem no pilar pessoas, a gente não tem uma consciência definida para o que a gente quer ser, para a carreira que a gente quer ser, quer ter, para onde que a gente vai, onde a gente vai se desenvolver. Não tem. Então, pilar pessoa, processo, vai para o ambiente desorganizado, ninguém cumpre prazo, ninguém faz as coisas da forma que tem que fazer. Problema. Vai olhar a tecnologia, a mais barata, a mais simples possível. Junta isso tudo aí, é caos, gente. É adoecimento. Ah, tem uma coisa que funciona, tem uma tecnologia mais ou menos. Então a gente tem que ir arrumando. Olha, pare agora e olhe para esse tripé da sua vida. Onde você está hoje? O que você quer ser, para onde você quer ir? O que você está fazendo? O que está te cercando de processos? Como é que você consegue organizar o seu dia, o seu planejamento do mês? Me diz. O que é que você está fazendo para mudar esse ambiente, esses processos? Ah, tem uma outra parte que não está comigo. É a de tecnologia. Às vezes até tá, mas a pessoa não se desenvolve. Então, às vezes, você usa, por exemplo, o Excel de forma bem básica. E aí, muitas coisas que você poderia fazer com fórmulas, você usa manual. É só um local para você digitar as informações. Poderia estar usando melhor a tecnologia. Agora, se você já percebeu que está num ambiente onde a cultura da empresa não é pró-investimento, é uma avaliação para você fazer. Então hoje, uma live bem rapidinha, acho que umas meia hora de live. Estou deixando essa reflexão para você. Deixando essa reflexão para você, nessa live rapidinha, para você pensar. Quem é você nesse tripé? Pessoas, processos e tecnologia. Qual é a tua participação aqui dentro? Qual que é o teu desenvolvimento nessa direção? Como está o teu ponto crítico em relação a isso? Tá bom? Tá confortável? Tá satisfeito? Tá ruim, mas tá aceitando? Tá ruim, mas tá tolerando? Tá ruim, não tá fazendo nada? É um problema. Tá ruim, mas eu quero mudar. Primeiro ponto, percepção. Já tive essa percepção, agora eu não sei o que eu faço. Agora você precisa decidir algumas coisas. Você precisa se desenvolver. Não sei por onde começar. Busque se desenvolver com quem é especializado naquilo. Busque orientações. Busque uma direção. E aí eu deixo o nosso canal aberto. Se você vive numa área de DP, numa área de RH caótica, cheia de conflitos para administrar, cheia de falhas, cheia de problemas processuais, a gente pode te ajudar. Não sabe por onde caminhar,
sabe o que fazer, a gente tem alguns caminhos para você. Mas não me procurando, não seguindo com a rota do DP, no sentido de um apoio profissional, faça uma reflexão para você. Mude. Não aceite. Não fique num ambiente nocivo. Não fique num ambiente que vai te adoecer. Não fique num ambiente onde você está o tempo inteiro com a energia lá em cima, você não consegue baixar. Você não consegue aterrissar. Você não aterra. Você estar lá em cima o tempo todo. Essa pressão vai fazer mal para você. Avalie. Pegue aí essa live desde o início. Reflita. Eu vou salvar a live, deixar aí. Assista com calma. Reflita. Avalie as coisas que você precisa revisitar. Aqui, ó. Mente. Mindset. Mudança. Percepções. Decisões e ações de coisas que precisam ser feitas, de decisões que precisam ser tomadas, ok? Não deixe de tomar essas decisões, porque quanto mais a gente põe essa decisão lá para frente, quanto mais a gente posterga isso, mais vai se agravando o problema. Então, com base num histórico muito pessoal que eu tenho de relação com os meus alunos, com as pessoas que se relacionam comigo, que contam as suas histórias, hoje eu decidi fazer isso. Decidi vir falar para vocês não aceitarem, para vocês não viverem esse caos, que esse caos não te pertence. Só se você quiser pegar ele para você. Esse caos é da empresa. Então deixa a empresa resolver. Então, uma boa noite para você. Se você estiver assistindo, ou você que vai assistir depois, um bom dia, uma boa tarde. Mude. Pessoas, processo, tecnologia. Essas três coisas precisam caminhar na mesma essência. Não adianta só a pessoa fazendo força, processo baixo, tecnologia baixa. Não adianta ter processo, tecnologia e a pessoa desinteressada. Não adianta ter uma pessoa boa, um processo legal, tecnologia, não dá suporte, não dá amparo. Isso tem que caminhar junto. Então, pense sobre esse tripé. Pense sobre como está o teu estágio nesse momento, como está a sua vida hoje, para onde você quer ir. Se você precisar de ajuda, Rota do DP está aqui para te apoiar, para te orientar, para desenvolver você numa direção de alta performance, para você mudar de vida, mudar de pensamento, mudar de direção e ter uma vida saudável, que é o principal, gente. Não adianta só ganhar dinheiro. Se você deita na cama e não consegue dormir, você deita já pensando no dia seguinte. Você dorme tarde. Você não tem tempo para você. Você não consegue assistir uma série. Consegue ver um podcast. Consegue ler um livro. Você não consegue ir na academia. Não faz o exercício. Falta tudo isso para você. Então, reflita. Se falta tudo isso para você, é necessário que você reavalie. Ok? Então, pense bem como você está como pessoa, como você está envolvido nos processos aonde você está, qual que é a tecnologia que estão entregando para você fazer um bom trabalho. O quanto que esses três pontos de pessoas, processo e tecnologia, quanto isso está impactando na sua vida. O quanto você não está se permitindo ter um tempo para você, para sua vida, para fazer um exercício, para estar com a sua família, para fazer coisas que você gostaria muito,
mas que o seu ambiente de trabalho não proporciona para você. Isso é um problema que ali na frente ele vai se encontrar se você estiver envolvido num ambiente desse. Então, fiz essa live, vou deixar registrado aqui. Tem coisas boas demais aqui para quem entrou agora. Tem muita coisa para você refletir sobre pessoas, processos e tecnologia e o quanto essas coisas impactam na sua carreira. Para onde você quer ir? Onde você está? Como você está se sentindo? Quais são os seus sonhos, os seus projetos? E então, eu espero te ver aqui no Rota com uma visão extremamente diferente, com uma visão crítica para não aceitar aquilo que estão impondo para você, aquilo que estão oferecendo para você como uma forma de que aquilo é o melhor, ok? Aquilo pode não ser o melhor. Aquilo pode ser somente algo que estão oferecendo para você. Mas você se habituou em receber isso. Ok? Não se habitue em receber coisas que não estão fazendo bem para você. Tem uma live que eu tenho aqui, gravada, e essa live eu falo que no DP isso é normal. E eu falo nessa live sobre essas questões que a gente normaliza nos nossos departamentos. Por que a gente normaliza trabalhar todo dia depois do horário? É normal isso? Claro que não. Você tem uma jornada. E na sua jornada, você tem o horário de entrar e o horário de sair. Só que da hora de sair você fica. Seja lá no seu escritório, seja em casa. E aí quando você sai depois do seu horário, alguma coisa está sendo penalizada na sua vida. Você queria estudar, você queria ir praticar um esporte, você queria sair para tomar um chopp com um amigo, com uma amiga, bater um papo, você queria fazer tantas coisas, mas não. Você está preso a uma jornada exaustiva. Não é uma jornada excedente. A jornada excedente ela ocorre eventualmente. Agora, quando acontece rotineiramente, aí é uma jornada exaustiva. A gente tem que separar essas coisas. Então a gente aceita isso como normal. Impuseram as coisas no nosso departamento como normal. Como admitir pessoas, demitir pessoas já com a folha fechada. Você fechou a folha. Já está indo para os encargos, enviando o social. Aí vem alguém e brota com uma demissão. Ah, esqueci que eu tinha que demitir essa pessoa. E a gente no DP aceita. Lógico, aqui a gente está falando sobre situações que você fala assim, não, mas eu tenho que proteger o meu emprego. Se eu não fizer, me mandam embora. Mas isso aí é algo que você quer para a sua vida? A pessoa invade a tua privacidade depois do horário, né? Depois do expediente, o tempo é seu. A pessoa está invadindo a sua privacidade. E aí você aceita, você permite, você fica lá. E aí no outro dia acontece outra coisa, você fica de novo. E isso vai acontecendo. E aí tem um giro, que aconteceu. Chegou um recadinho aqui para mim. Saiu. Hã? Saiu? Tá bom. Então você está ali, naquela envolvido por aquele ambiente que está entrando numa parte que não tem que entrar mais. Então, não aceite. Não aceite. Você que chega depois, assista a live toda. Você vai ter muita coisa para refletir, para avaliar sobre o seu momento, o seu ambiente, a empresa onde você está. E se isso está adequado ao que você quer para a sua vida, continua. Agora não está, avalie, reflita,
e esteja buscando algo que proteja sua saúde, os seus projetos, sua família, que protejam estas coisas. Porque se não fizerem isso por você, se você não fizer isso por você, ninguém vai fazer. Ok? Então um beijo no coração de todos, uma boa noite. Envie essa live aí para alguém que você conheça, que é da área de DP, de RH, que vive o tempo inteiro nesse corre-corre, nessa loucura, que não se cuida, que não tem tempo para si. Manda para ela. Manda para ela, para que ela desperte para essas coisas que estão aí, permeando as empresas, causando muitos danos às saúdes, né, das pessoas. E é nesse sentido que eu queria contribuir na vida de vocês essa noite. Tá bom? Não sei se tem alguma pergunta aqui de alguém. Se alguém quer fazer alguma pergunta que está aqui. Se não tiver a pergunta, eu vou concluir a live e eu espero ver vocês num outro momento, num outro assunto que possa de alguma forma abençoar a sua vida, orientar você para que você se desenvolva, que você cresça, que você tenha uma vida saudável, que você tenha uma vida pós o seu ambiente operacional. Tchau, tchau.